Fala galera, ligado aqui do canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o nada polêmico critério de desempate da FIFA para quando há o tríplice empate. Tá na dúvida? Não tá conseguindo entender? Você não consegue entender por que o Botafogo pode perder para o Atlético de Madrid até por 2 gols de diferença e se classificar mesmo Atlético de Madrid e Botafogo ficando com o mesmo saldo, 0? Você tá na dúvida por que no grupo da Inter de Milão, se Inter de Milão e River empatarem em 0-0, pode ter uma dupla de classificado, se empatarem em 1-1, podem ter outra dupla de classificado, e que se empatarem em 2-2, 3-3, 4-4, também pode mudar. Quer entender por que isso está acontecendo? Esse fica nesse vídeo aqui, que é o vídeo que eu vou te explicar. E não tem nada de polêmico, e não tem nada de novidade, não tem nada de invenção, não tem nada de complicado. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscreve no canal, tu faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você conversar com a galera do Turista FC, que é a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade no Brasil. É a empresa que garante que você vai comprar o ingresso e vai entrar no evento, e ela tem pacotes específicos para você ir acompanhar o mata-mata da Copa do Mundo de clubes nos Estados Unidos. Quer ir acompanhar? Flamengo já está classificado. Palmeiras, Botafogo e Fluminense só dependem de si para se classificar. Quer acompanhar o seu time no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes? Dá tempo. Fala com a galera do Turista FC, primeiro comentário fixado desse vídeo, eles vão te atender pelo WhatsApp e você vai poder realizar esse desejo de ir acompanhar lá os jogos nos Estados Unidos. Estou gravando esse vídeo na tarde e noite de domingo, a pedido de muita gente que veio nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, pedir para gravar um vídeo explicando o que eles acham, o complicado regulamento de critério de desempate, a invenção, entre aspas, do critério de desempate que a FIFA colocou na Copa do Mundo de Clubes. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar. Você vai entender o que acontece quando tem um tríplice empate e por que os resultados contra o time eliminado do grupo são desconsiderados na conta. Beleza? Vamos lá. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA tem como seu primeiro critério de desempate o confronto direto. É uma novidade em relação ao que a FIFA sempre utilizou. A FIFA, nos seus torneios, nas suas copas, nas eliminatórias, sempre considerou como primeiro critério de desempate saldo de gols puro e simples, do grupo como um todo. Nesta Copa do Mundo de Clubes, a FIFA modificou o seu critério de desempate. Colocou como primeiro critério de desempate o confronto direto. E aí, o confronto direto, ele, quando envolve dois times, e principalmente quando os times empatados, um ganhou do outro, fica muito fácil de ver. Empatou em pontos, vai para o confronto direto. Time A ganhou do time B, o time A está dentro, o time B está fora. Ponto. Ou o time A é líder, o time B é vice-líder. Ponto, não tem dúvida. A questão fica quando os times envolvidos, os dois times envolvidos, empataram o seu jogo, e aí tem que pular para o quarto critério de desempate, que aí volta a ser saldo de gols geral no grupo, e principalmente parece que é complicado quando tem um empate triplo. E por quê? Porque quando tem um empate triplo, a lógica do confronto direto é fazer um confronto direto entre os três que estão empatados. E ao fazer um confronto direto entre os três empatados, você desconsidera o resultado desses três contra o time que foi eliminado do grupo. Então tem 4 times no grupo, 3 estão empatados, automaticamente um foi eliminado. O regulamento do confronto direto, quando há um empate triplo, ele faz você desconsiderar os resultados dos 3 contra o time que está eliminado. Essa é a lógica. Primeiro, quer dizer, para a gente começar esse vídeo aqui, recebi muita mensagem dizendo: a FIFA está inventando moda, a FIFA criou um regulamento esdrúxulo, a FIFA copiou o regulamento do Campeonato Carioca, a FIFA mexeu numa coisa que não precisava. Então, assim, para começar a desmistificar isso, eu fiz esse tweet aqui,
em que eu falo que não há nada de novidade na FIFA nisso. Nada, 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 nada. E aqui vou ler o tweet. Por mais que muitos achem que a FIFA inventou agora, entre aspas, esse critério de desempate quando tem empate tríplice, desconsiderando os resultados contra o time eliminado do grupo, isso não tem nada de novo. Os principais campeonatos de vôlei e basquete do mundo, depois me disseram que também é assim no handebol, é assim no futsal e por aí vai, são assim há muito tempo. E as competições da UEFA também. A Champions League, quando tinha fase de grupos, até a edição 23, 24, era decidido da mesma forma quando havia um tríplice empate. Então, o que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes agora já era assim em vários outros esportes, incluindo o futebol. Todas as competições da UEFA trabalhavam desta maneira. Confronto direto como primeiro critério. Se o confronto direto for com 3 equipes ou mais, você desconsidera os resultados contra as equipes que não estão empatadas. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para desmistificar. A FIFA não inventou a roda, a FIFA não complicou nada, a FIFA só usou o que já existia. Beleza? Ponto. A novidade é que a FIFA sempre usou o saldo de gols e a partir da Copa do Mundo de Clubes está usando o confronto direto. Vai ser assim na Copa do Mundo de 26? Não sei. Não vi nada falando sobre isso. Nas eliminatórias que estão em jogo neste momento, em todos os continentes, não está sendo assim. Nas eliminatórias para a Copa de 26, Copa de Seleções, que estão rolando neste momento, algumas já até com seleções classificadas e tudo, não está sendo assim. Continua sendo saldo de gols do grupo. Mas se na Copa do ano que vem, Copa de 26, México, Estados Unidos e Canadá, vai ser assim? Eu não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Beleza? Entenderam essa parte? Ok. Vamos agora ao regulamento do torneio. E eu estou deixando o regulamento aqui, tá em inglês, eu já vou ler aqui traduzido para vocês. Beleza? Vamos lá. Artigo 13. Igualdade de pontos e qualificação para o mata-mata. Se 2 ou mais times do mesmo grupo ficarem iguais em pontos depois de completado o grupo, o seguinte critério, nesta ordem abaixo, será aplicado para determinar a colocação final, ok? Item A. O maior número de pontos obtido no grupo, na fase de grupos, entre os times envolvidos no empate. Esse between the teams concerned, essa expressão quer dizer, considerando os times que estão envolvidos no empate. E então, ele vai pegar e falar assim, terminou empatado depois que o grupo acabou, vão lá olhar os times que estão empatados, 2 ou 3, e vão olhar a pontuação desses 3 nas partidas envolvendo apenas os 3, ok? Num campeonato com grupos de 4, turno único, igual é a Copa do Mundo de Clubes, igual é a Copa do Mundo de Seleções, você, tendo apenas 3 jogos, muito que provavelmente os times que vão terminar empatados, eles têm a mesma pontuação no jogo entre eles. O time A ganhou do time B, o time B ganhou do time C, o time C ganhou do time A. E todos eles ou ganharam ou empataram, os 3 ou ganharam ou empataram do time eliminado. Beleza? Então, nesse aspecto, se você faz um recorte só dos 3, vai dar aqui o time A ganhou do time B, o time B ganhou do time C, o time C ganhou do time A. Então vai dar empatado. Então, primeiro critério, terminou empatado. Todo mundo terminou com 3 pontos ou todo mundo terminou com 1 ponto. Beleza? Ok. Aí depois, maior saldo de gols dentro das partidas dos grupos envolvendo os times que estão empatados. Então, depois de você ver que na pontuação entre os 3 continua empatado, você faz um saldo de gols só no jogo envolvendo os 3 times. Você despreza o saldo de gols no jogo marcado contra o time do grupo que está eliminado. Beleza? Ok.
E se ainda tiver empatado, o maior número de gols marcados nos jogos do grupo envolvendo os times que estão empatados. Então, depois, se você olhou o saldo de gols, excluindo o jogo contra o time eliminado e continuou empatado, você vai para gols marcados dentro do grupo nos jogos envolvendo apenas os 3 empatados. Essa é a regra, ok? Essa é a regra. E aí, se continuar empatado, se depois desses 3 itens, A, B e C, continuar empatado, aí você passa para item D. Maior saldo de gols em todos os jogos do grupo, maior número de gols marcados em todos os jogos do grupo, e aí depois vem o item F, que seria maior pontuação de fair play, que ele chama aqui de conduct score, ou seja, placar de comportamento, placar de conduta. E aí ele diz que cartão amarelo perde 1 ponto, cartão vermelho depois de 2 amarelos perde 3 pontos, cartão vermelho direto perde 4 pontos e cartão vermelho direto, mas o jogador já tendo um amarelo perde 5 pontos, ok? E aí, se depois disso continuar empatado, é feito um sorteio, ok? Ó, sorteio feito pela FIFA. Esse é o critério de desempate. Então entenderam por que quando tem um tríplice empate com um confronto direto como primeiro critério, você despreza o resultado contra o time pior do grupo? Então vamos aos exemplos práticos, porque tem 2 exemplos muito claros aqui. Eu fiz esse tweet aqui falando do grupo do Botafogo, ok? O grupo do Botafogo, que tem como pontuação Botafogo líder, deixando o grupo aqui. Botafogo líder com 6, PSG e Atlético de Madrid com 3, Seattle Sounders eliminado 0. E aí tem aqui o saldo. Saldo do Botafogo 2, saldo do PSG 3, saldo do Atlético de Madrid menos 2. Ok? Esse é o grupo do PSG. Aí eu fiz essa explicação aqui. Vamos lá, fiz isso no Twitter. Vitória ou empate do Botafogo contra o Atlético de Madrid? Botafogo em primeiro lugar. Isso é a primeira coisa. Botafogo vai jogar com o Atlético de Madrid, 4 da tarde, horário de Brasília. Se o Botafogo ganhar ou empatar, ele é primeiro do grupo. Ok? Não tem dúvida. Aí eu vou explicando os critérios de desempate, considerando que o PSG, vença o Seattle e o Atlético de Madrid vença o Botafogo. Por que é essa condição? Vitória do PSG somada à vitória do Atlético. Porque só essa combinação gera o empate tríplice. Ok? Só essa combinação gera o empate tríplice. E aí eu sigo. Os 3 ficam empatados com 6 pontos. O primeiro critério, confronto direto entre os 3 clubes, daria 3 pontos para cada um. O Atlético 3 pontos, porque teria ganho do Botafogo. O Botafogo com 3 pontos, porque ganhou do PSG. E o PSG com 3 pontos, porque ganhou do Atlético de Madrid. Até aí tá tranquilo? Até aí estão entendendo? Então, vamos lá. Item A, pontuação só nos jogos entre os 3. Tá igual. Então passa por item B. Saldo de gols nos jogos entre os 3. Como eu coloco aqui. Segundo critério de desempate, saldo de gols entre os 3 apenas. E aí o saldo de gols, neste momento que o jogo ainda não rolou, fica assim. PSG, 3 gols. Por quê? Porque ganhou do Atlético de Madrid de 4-0 e perdeu para o Botafogo de 1-0. 4 menos 1, 3. Por isso que eu digo, o saldo do PSG no confronto entre os 3 apenas, ele não vai mudar, porque o PSG já enfrentou o Botafogo, já enfrentou o Atlético. Então o saldo do PSG, 3. O Botafogo, ele fica com saldo de gols mais 1 nesse momento. Por quê? Porque ele ganhou do PSG por 1-0. Então ele tem saldo mais 1. E o Atlético de Madrid fica com saldo menos 4. Por que ele fica com saldo menos 4? Porque ele tem
apenas a seu favor a derrota de 4-0 para o PSG. Então, tá entendido isso? Esse é o cenário. E aí, na prática, como é que funciona? Se o PSG ganhar do Seattle, ele está classificado. Por quê? Porque ele teria empate tríplice e ele teria 3 gols de saldo. E Botafogo e Atlético de Madrid não podem chegar juntos nos 3 gols de saldo do PSG. Ou o Botafogo pode até passar os 3 gols de saldo, no caso, se ele golear o Atlético de Madrid, ele nem teria o tríplice empate. O Atlético de Madrid pode chegar até a ultrapassar os 3 gols de saldo do PSG. Mas o Botafogo não pode nesse caso, porque aí o Atlético de Madrid ia ter vencido o Botafogo. Então, havendo tríplice empate, é certo que o PSG está classificado. E muito que provavelmente, em primeiro lugar. Por quê? Porque para o Atlético tirar o saldo em relação, esquecendo o jogo com o Seattle, tá? Para o Atlético tirar o saldo em relação ao PSG, ele teria que zerar os -4 que ele está hoje e botar mais 3 para descontar, para chegar no 7 positivo, para chegar no 3 positivo. Ou seja, o Atlético de Madrid, para ser primeiro do grupo, ele tem que ganhar do Botafogo de 7-0, de 7 gols de diferença. Então não ia dar. Então vamos aqui aos exemplos para vocês entenderem. Diante dessa situação de confronto direto apenas entre os 3, se o Botafogo perder para o Atlético de Madrid por 1 ou 2 gols de diferença, o Botafogo está classificado em segundo lugar. Ok? Se o Botafogo perder, considerando o tríplice empate, por quê? Porque o Botafogo ficaria perdendo por 1 ou perdendo por 2 para o Atlético, ele ficaria com saldo 0 ou com saldo -1, enquanto o Atlético teria saldo -3 ou -2. Então o saldo do Botafogo no confronto direto dos 3, o saldo do Botafogo seria menor. Se o Atlético ganhar do Botafogo por 3 gols ou mais, o Atlético está classificado, pois teria um saldo -1, ou melhor, caso ele vença por mais de 3, e o Botafogo teria saldo -2 ou pior. Então, esse é o cenário. Se o PSG ganhar do Seattle e se o Botafogo perder para o Atlético, o PSG está classificado e a outra vaga fica entre Atlético e Botafogo. Se o Botafogo perder por 1 ou 2 gols, o Botafogo está dentro. Se o Botafogo perder por 3 ou mais gols, o Atlético de Madrid está dentro. É essa a questão. Deu para entender? Mas isso aqui só vale com uma condição. A condição de haver um tríplice empate. E para haver um tríplice empate, você precisa ter PSG ganhando do Seattle, Atlético obrigatoriamente ganhando do Botafogo. Eu imagino que você deva estar se perguntando, mas Vitor Sérgio, se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo e o PSG empatar ou perder para o Seattle, vai ter essa conta? Nem precisa conta. Se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo, o Atlético vai a 6 pontos. O Botafogo fica com 6 pontos. Se o PSG empatar ou perder para o Seattle, o PSG para em 4 pontos. E aí a gente não tem um tríplice empate. A gente só tem um empate entre 2 times. E aí como é que fica o desempate? Confronto direto. Confronto direto entre 2 times. Primeiro critério, quem fez mais pontos no jogo entre eles? Se o Atlético ganhou do Botafogo, o Atlético fez 3, o Botafogo fez 0. Então, se o PSG perder ou empatar para o Seattle e o Atlético ganhar do Botafogo, que seja por 1-0, o Atlético passa em primeiro, o Botafogo passa em segundo. Por quê? Porque o Atlético teria ganho do Botafogo no confronto direto. Beleza? Conseguiram entender essa temática? Se não conseguiu, pega, pausa o vídeo e volta. O bom é que o YouTube você pode ficar vendo isso quantas vezes você quiser. Vamos para outro grupo. Esse é o cenário do grupo B, o grupo do Botafogo, PSG e Atlético. Vamos para outro grupo. Vamos para o grupo E. O grupo que tem River, Inter e Monterrey. O cenário do grupo nesse momento é esse aqui, ó.
River Plate 4, saldo 2. Inter de Milão 4, saldo 1. Monterrey 2 pontos, saldo 0. Ok? Olha que loucura. Olha que loucura. Esse grupo ele pode ter, claro, um empate tríplice com 3 times com 5 pontos. O Urawa Reds já está eliminado. Mas você pode ter, depois da terceira rodada, River Plate com 5, Inter de Milão com 5 e Monterrey com 5. E se isso acontecer, olha que loucura. Outro tweet que eu fiz, tá? Olha o tweet que eu fiz. Cadê? Ué. Meu Deus. Não achei aqui, deixa eu pegar aqui. Eu fiz esse tweet na noite de sábado e muita gente pediu para eu explicar, então eu coloquei aqui, achei. Grupo E, com o cenário do tríplice empate entre Inter de Milão, Monterrey e River Plate. Detalhe, para isso acontecer, obrigatoriamente tem que ter o tríplice empate. E para ter o tríplice empate, obrigatoriamente precisa River e Inter de Milão empatarem e o Monterrey ganhar do Urawa. Qualquer outra combinação de resultados não tem tríplice empate. Combinado? Vamos lá. Se o Monterrey ganhar do eliminado Urawa Reds e Inter de Milão e River Plate empatarem, os classificados serão decididos nos gols marcados nos jogos entre eles. E ficaria assim. Por que vai ser para os gols marcados? Lembra lá o terceiro critério, que é gols marcados nos confrontos entre os times, entre os 3 times que estão empatados? Esse seria o confronto. Por quê? Porque aqui você teria 3 empates nos jogos entre eles. Inter de Milão e Monterrey, empate, 1-1. Monterrey e River Plate, empate, 0-0. Inter de Milão e River, no nosso exercício aqui, empate também. Então você teria 3 empates. Quando você olhasse o número de pontos, os 3 nos jogos entre eles teriam 2 pontos. A Inter 2 pontos, porque empatou com River e Monterrey. O Monterrey com 2 pontos, porque empatou com Inter e River. River com 2 pontos, porque empatou com Monterrey e Inter. Entendido? Se são empates, todos os 3 jogos entre eles terminaram empatados, qual é o saldo de gols? 0. Porque quando tem empate, saldo de gols 0. Então tem que cair para o terceiro confronto, terceiro critério, que é gols marcados nos empates. E aí, empatar em 1-1, 0-0 ou 2-2 faz diferença. Olha aqui, olha que coisa. E eu fiz aqui os exercícios. Inter e River, se for 0-0 e o Monterrey ganhando do Urawa, e aí o placar de Monterrey e Urawa Reds, tanto faz. O Monterrey pode ganhar do Urawa de 22-0, que não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque no tríplice empate desconsidera o resultado contra o time eliminado. Se Inter e River terminar 0-0, podemos cravar que os classificados são Inter de Milão e Monterrey. Por quê? Porque, nesse caso, o River teria 2 empates em 0-0 e Monterrey e Inter empataram em 1-1. Então, eles fizeram um gol, tem vantagem contra o River. Ok? Se Inter e River terminar 1-1, a Inter está classificada e o outro time classificado vai depender do saldo de gols, aí não só dos 3, do saldo de gols geral. E aí vai importar muito por quanto o Monterrey ganhe do Urawa. O River ganhou do Urawa de 3-1, ou seja, o River tem saldo, como está aqui, o River tem saldo mais 2, e nesse momento o Monterrey tem saldo 0. Monterrey tem 2 empates, saldo 0. O River tem uma vitória e um empate, a vitória por 2 gols. Então, nesse aspecto aqui, se Inter e River empatarem em 1-1, o Monterrey, para se classificar, precisa ganhar do Urawa de 3 gols de diferença ou mais. Ou ganhar do Urawa por
2 gols de diferença a partir de 4-2. 4-2, 5-3 e por aí vai. Que aí ele empataria no saldo geral do grupo, mas ganharia nos gols marcados gerais, no gol marcado no geral do grupo. E olha que interessante, se Inter e River empatarem de 2-2 ou mais, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 e por aí vai, se houver empate entre Inter e River acima de 2-2, se classificam Inter e River Plate. Então, olha que coisa para você entender. 0-0 Inter e River e o Monterrey ganhando por qualquer placar, se classificam Inter e Monterrey. Monterrey ganhando por qualquer placar e Inter e River ganhando, empatando em 1-1, você classifica a Inter. Reparem, a Inter se classifica com qualquer empate. A Inter só precisa de um empate para classificar, não importa pelo placar. A Inter com um empate se classifica. Se isso acontecer, a Inter está classificada com empate. Se for 1-1, o que vai acontecer? Você precisa ver por quanto o Monterrey ganha do Urawa. Se ganhar por 3 gols de diferença, estão classificados Inter e Monterrey. Se ganhar por 2-0, estão classificados Inter e River. Se ganhar por 2 gols de diferença a partir de 4-2, aí estão classificados também Inter e Monterrey. E se o empate for acima de 2-2, estão classificados Inter e River Plate. É isso. Então por isso que eu falei que aqui você iria entender como funciona esse critério de desempate do tríplice empate. Entendeu? Não? Pega a linha do tempo, volta e assiste de novo. É o que a gente pode fazer. Né? Não tem muito como explicar isso de forma diferente. Quero te ouvir agora. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. Não tem novidade, a FIFA não inventou a roda. Eu gosto assim, eu prefiro confronto direto do que saldo de gols, ainda mais num cenário que você pode pegar um time eliminado na terceira rodada, o time botar a equipe descansada, os caras podem largar e isso pode fazer diferença. Eu prefiro confronto direto, não sei o que você prefere, mas eu apoio que seja assim. E isso parece complicado, mas não é complicado. Depois que você pega o feeling da parada, você consegue entender. Mas quero a tua opinião, diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar, para você conversar com a galera do Turista FC, que é a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade do Brasil e que consegue te levar para assistir o mata-mata da Copa do Mundo dos Clubes lá nos Estados Unidos. Beleza? Vem aqui pelo WhatsApp amanhã. Faz o seguinte, clica aqui agora, já puxa a conversa no WhatsApp e diz, vim lá do canal do VSR, eu quero pensar, quero entender como eu faço para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Hoje, imagino que neste domingo à noite não tem expediente lá no Turista FC, mas amanhã, segunda de manhã, eles já vão entrar em contato com você. Beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.